Olá, gente. Nosso tema é liberalismo. Quando a gente fala em liberalismo, parece uma coisa simples, parece ter uma definição única, um conceito tranquilo, mas a gente vai ver que não é bem assim. Liberalismo é um conceito muito complexo, muitas diferenças entre os pensadores ditos liberais. Então hoje a gente vai fazer um panorama no que tentar se aproximar de um conceito de liberalismo. Pelo menos capturar os elementos mínimos que aglutinam diferentes pensadores, tendo um foco especial na questão política. A gente podia falar aqui de ética, de economia, mas o nosso foco é pensar a aplicação dos princípios liberais na política, entender sua relação com o iluminismo, nascentismo, com o conceito de razão, tá? Para daí, então, quando a gente for falar de acontecimentos históricos como as revoluções francesa, a independência dos Estados Unidos, os movimentos por Constituição, a gente tem um domínio teórico do qual que era a agenda, o programa desses grupos. Primeira coisa, ao falar de liberalismo, a gente precisa remover alguns preconceitos. A gente não pode, em hipótese alguma, reduzir o liberalismo a uma ideologia burguesa, a uma expressão da classe burguesa, porque, historicamente, não é uma relação linear. As primeiras reivindicações, por exemplo, de limitação do poder do soberano não vão se dar pela burguesia, e sim pela própria nobreza, por exemplo, o movimento da Inglaterra que vai culminar na Carta Magna. Outra questão, de que burguesia a gente está falando? Porque a burguesia como classe, ela perpassa, é um conceito que se aplica supostamente a toda a Idade Moderna, mas é um grupo social muito heterogêneo. Tá? Então, é complicado pensar aqui numa burguesia como um grupo coeso com um programa específico. Mesmo na trajetória da Idade Moderna, nem sempre foi a burguesia que defendeu os postulados liberais. Em alguns momentos, foram setores da nobreza que estavam defendendo essa limitação do poder do soberano, a garantia das liberdades e direitos básicos, e a burguesia, em alguns momentos, alinhada, então, com os monarcas absolutos. Então, vejam, não é uma relação linear. Em outras situações, já no século XIX, XX, a classe trabalhadora, também é um conceito complexo, que vai reivindicar a proteção básica, a garantia de outros direitos, vai se valer, então, desses direitos básicos para reivindicar outros. Em algumas circunstâncias, a burguesia vai se alinhar, então, vai promover ou se alinhar com regimes autoritários ou mesmo totalitários, como os regimes fascistas. Então, quando a gente está falando de liberalismo, a gente está falando aqui de um conjunto de princípios que vão muito além das reivindicações colocadas pela burguesia e por outros grupos em determinados momentos. São princípios fundamentais para a garantia da vida digna. Então, os princípios do liberalismo, assim como os princípios do socialismo, vão constituir gerações de direitos humanos. Tá certo? Então, a gente tem que perder esse preconceito bobo e uma definição dicotômica entre liberalismo e socialismo, como se não houvesse convergências, não houvesse aproximações, diálogos necessários para a garantia aí da dignidade humana, né? Outra questão, gente, é que precisamos separar história das ideias e história política, dos acontecimentos. Porque uma coisa é se estudar ideologias, a história das ideias políticas, história filosófica. Outra coisa é estudar ação e programas políticos. Nem sempre partidos ditos liberais vão defender agendas liberais. Então não é incomum desvios programáticos ou o uso equivocado desse conceito. E eu acho que o nosso presente histórico, ele dá vários exemplos para quem quiser enxergar de como supostos campeões do liberalismo
estão muito mais próximos e flertando com referências autoritárias de um governo que suprime direitos básicos, concentra o poder no executivo, que remete lá a um modelo de Estado, a gente pode fazer um paralelo com o absolutismo, face ao qual o liberalismo irá se afirmar, né? A ideia de um Estado liberal, né? Um Estado que garanta, pelo menos no começo, se falava somente, né, nos direitos civis e políticos. Depois, a partir da luta dos trabalhadores, que vão justamente se valer dos seus direitos civis e políticos para poder avançar, embora, claro, você tem regimes de exceção, daí essa história também não é linear, mas esses trabalhadores vão se valer desses direitos para garantir outros. Então, realmente não é linear. As lutas contra as ditaduras, sejam elas de direita ou de esquerda, elas vão se dar também em nome da garantia desses direitos básicos, da supressão. Então, esses regimes ditatoriais, de que ideologia for, eles suprimem direitos básicos, como expressão, direito de expressão, de reunião, de opinião, de oposição. Então, as lutas contra esses regimes ditatoriais de exceção, elas se dão a partir também dos direitos civis e políticos. Apesar das diferenças entre os pensadores ditos liberais, a gente pode pensar que Montesquieu, pode pensar que John Locke, Hume e tantos outros pensadores, Bentham, Tocqueville, apesar das suas diferenças, a gente precisa chegar numa formulação mínima de liberalismo. Então, pensando nisso, a gente tem a defesa das liberdades, como a própria palavra tem em sua raiz, né? O liberal, as liberdades. Então, as liberdades são liberdades em relação ao governo. Então, para que o governo não interfira nas liberdades básicas dos indivíduos, de se organizar. Então, uma proteção da sociedade em relação ao Estado, para que o governo, os governos, né, à frente dos Estados nacionais, não violem direitos básicos. É uma concepção fundada na ideia do conflito e da concorrência dos sujeitos, mas que esse conflito e essa concorrência eles vão se resolver dentro da institucionalidade, dentro do Estado moderno. Então, o Estado vai garantir instituições como o parlamento, a existência de partidos, para mediar esses conflitos, de modo que todo mundo tenha seu direito à expressão, a se sentir representado, a ser representado. Obviamente, a gente sabe, de novo, que história das ideias é uma coisa, história concreta, a história política das ações é outra. O direito à representatividade não foi garantido com base em princípios liberais por si só, e sim na luta de trabalhadores para ter o rol de representatividade ampliada. Mas voltando aqui para os conceitos mínimos que definem o liberalismo, então é essa relação da sociedade com o Estado, essa limitação do Estado. Isso também passa pela divisão dos poderes, né? Pensamento aqui consagrado do Montesquieu, a divisão da soberania do poder político em executivo, judiciário e legislativo, para que eles se equilibrem, se harmonizem. Vejam como isso é relevante e sempre atual, porque há governos, inclusive no nosso tempo, que pretendem suprimir a independência do judiciário e do legislativo e concentrar no executivo. Ou seja, instaurar ditaduras, porque daí você passa a restringir os direitos básicos, as proteções básicas dos sujeitos, a privacidade. Então, o liberalismo ele também está associado a uma separação entre aquilo que é assunto político e aquilo que é assunto privado, o público do privado. Então, a defesa da esfera privada. Outra, além da origem histórica do liberalismo, está associada a uma oposição a um Estado absolutista, ela também está relacionada com as guerras religiosas. Então, com a defesa das liberdades religiosas, do que os sujeitos pudessem ter suas religiões sem serem molestados por isso. Então, veja como esse princípio é indissociável de reivindicações que virão depois com base no mesmo princípio da defesa da liberdade básica. Então, a liberdade
de orientação sexual, por exemplo. O princípio que defende a liberdade de orientação sexual, gênero, é o mesmo da liberdade religiosa. Então a gente vê hoje alguns debates vazios, né, entre conservadores e liberais no sentido de costumes, sendo que para os próprios religiosos é fundamental garantir a liberdade religiosa, que é o mesmo princípio que garante as demais liberdades, de expressão de opinião política também. Então, o liberalismo ele também tem a ver com a defesa da propriedade em relação ao Estado, para que o Estado não tome a propriedade dos indivíduos, não tome arbitrariamente. Outra questão que perpassa o pensamento liberal é a própria ideia da origem do governo. Se dá a partir de um contrato social, do hipotético contrato social. Então, a ideia de que o governo não tem uma origem extra-humana, como a teoria do direito divino dos reis, que fundamentou regimes absolutistas, e sim que a origem do poder político é na própria sociedade, que cria, então, um governo para que todos possam, ao ceder parte de sua liberdade, viver em harmonia, ou viver a liberdade real. Então, o conceito de liberdade também de fazer aquilo que está previsto na lei, numa lei que seria a expressão, né, dos interesses da coletividade. Claro que esse debate é complexo demais, não há consenso aí na própria teoria do direito, né? Eu falava há pouco de liberdade religiosa, também um dos elementos aí que a gente pode pensar num conceito mínimo de liberalismo é a laicidade. Então, a separação entre o religioso e o Estado. Isso passa também pela não influência da ética religiosa nas legislações públicas, deixando a critério dos indivíduos, da razão individual, das predileções individuais, o seu arbítrio em relação a determinados assuntos. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui na Holanda, tá? Que é um estado com uma legislação bem liberal, a gente tem a legalização do consumo de determinadas drogas em determinados espaços sociais, a legalização da prostituição, o que assegura o reconhecimento dessas mulheres e a garantia de direitos mínimos. Então, em vez de um Estado moral, a legislação brasileira que não reconhece a prostituição, por exemplo, não criminaliza o consumo de drogas, você tem esse outro modelo que percebe que não compete ao Estado definir assuntos ligados aos indivíduos que não sejam prejudiciais ao todo social. Claro, a questão das drogas ela é muito complexa, mas a gente tem essas duas vertentes. Daí a questão é, você não reconhece o problema social, você criminaliza, portanto não trata como um problema de saúde pública. Ou a questão da prostituição, você finge que não existe e ao mesmo tempo você mantém vários sujeitos aí no limbo social, sem proteção alguma, vulneráveis a todo tipo de violência, exploração. Na lógica liberal, o caminho é que as leis não partam de dogmas, de princípios religiosos, e sim de uma racionalidade pública, a ideia da razão pública separada da moralidade religiosa. Até, claro, devido à pluralidade religiosa, para não haver um conflito entre esses diferentes códigos morais querendo incidir e determinar a lei pública. Então, essa lei pública derivaria de uma razão pública, uma razão de Estado. Passa pela questão do aborto, dentre várias outras aí. A gente não pode ignorar a relação entre o liberalismo e a economia. Alguns separam, né, o liberalismo político, o liberalismo econômico. É o mesmo princípio aqui da defesa da liberdade, a liberdade, o direito à propriedade privada, para que o Estado não tome. E alguns daí vão desenvolver os postulados liberais, chegar em modelos como a não intervenção do Estado na economia, a livre regulação do mercado, a tal mão invisível do mercado, a metáfora do Adam Smith, que o mercado se auto-regula. Veja, isso não é um dogma comum a todos os pensadores liberais. Tá? Há
vários pensadores liberais que aceitam a necessidade da intervenção do Estado na economia para regulação dessa economia, que ela sirva os interesses sociais, para limitar efeitos aí deletérios da ampla concorrência, como o próprio monopólio, oligopólio, que vão suprimir a liberdade de comércio, a liberdade de iniciativa econômica, ou a necessidade do Estado amparar os sujeitos para que estejam em condições similares para concorrerem de fato, e não assumir que todos estão na mesma condição e podem livremente concorrer. Analisando a história do Estado moderno, do Estado na modernidade, há continuidades. Então, a própria burocracia que se constitui no absolutismo para gerir os assuntos públicos com base na razão e na eficácia pública. Você tem nisso uma continuidade. Então, também não são rupturas somente que caracterizam a Idade Moderna em se tratando da constituição do Estado. Aqui a gente não tem como não associar e trazer a questão da educação pública. O conceito de uma educação pública como direito e dever, como uma atribuição do Estado, está associada com a ideia, então, democrática, e os limites entre democracia e liberalismo eles são confusos, porque para o exercício desse contrato social, desse governo que expressa o interesse da sociedade, faz-se necessário que todos os membros, os cidadãos, e naquele período as mulheres estavam inferiorizadas e excluídas da ideia desse contrato, né? Quando se falava em declaração dos direitos do homem e do cidadão, era literalmente dos homens que eram os cidadãos. Mas esses cidadãos necessitavam, então, do mínimo de acesso à educação para que pudessem exercer seus direitos políticos de uma forma ilustrada. Então veja aí as conexões em iluminismo e liberalismo. Dentro ainda desse conceito mínimo de liberalismo, a ideia de uma sociedade civil separada do governo, e essa sociedade com liberdade de organização em partidos, em sindicatos, em associações, a liberdade de imprensa, como espaços de sociabilidade autônomos dos sujeitos sociais que expressam seus interesses a partir desses espaços. De novo, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. O direito à sindicalização foi conquistado a partir de muita luta. Embora ele esteja, a gente possa derivar ele dos postulados liberais, na prática não havia o interesse do patronato em garantir a sindicalização dos trabalhadores. Não fossem lutas sociais, não haveria esses direitos. Mas vamos voltar aqui para essa história das ideias, né, para o conceito de liberalismo. Então é fundamental essa concepção das representações, porque os conflitos sociais se resolvem, teoricamente, dentro da institucionalidade desse Estado moderno, desse Estado liberal. Então, você tem os espaços assegurados, os espaços de associação patronal dos trabalhadores, que a partir do que é lícito irão se organizar e defender os seus interesses, suas perspectivas, negociando, dialogando, contrapondo visões sociais diferentes, o que em tese tem expressão nos parlamentos. A gente sabe que na prática os parlamentos refletem em grande medida o poder econômico. Você tem as bancadas daqueles que financiam campanhas eleitorais, os conglomerados capazes de influenciar na eleição de sujeitos que depois vão defender os seus interesses lá dentro. Então você tem esses conflitos, né, na prática, mas a teoria que regula é essa, e é fundamental que haja essa proteção de organização dos diferentes sujeitos sociais, porque senão você tem o arbítrio do Estado, a violação de direitos humanos básicos, como a liberdade de expressão, de reunião, organização. Historicamente, a gente vai vendo que, a depender do autor, ele está inserido num contexto histórico específico. A gente tem autores aí desde o século XVI até o século XIX, aí, XX, refletindo sobre o liberalismo.
mas a gente pode caracterizar uma era dita liberal, que seria a era das revoluções, né? Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, que vão criar documentos fundamentais, como a Constituição dos Estados Unidos, que vai ter muita influência, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, que vai ter repercussão também, o constitucionalismo a partir do Império Napoleônico, né, que vai conquistar diferentes países da Europa e vai levar essas ideias da Revolução Francesa. Então, esse recorte até 1848, as revoluções liberais, né, a gente também pode chamar de a era liberal, no qual essas ideias hegemonizam o debate público. Claro, porque os direitos de primeira geração, civis e políticos, eles são pré-requisitos para a garantia dos outros. Se você não tem a proteção dos seus direitos civis, a sua proteção em relação ao Estado assegurada, fica muito mais difícil lutar por direitos econômicos, sociais e culturais. Por isso que a lógica é, primeiro você lutava contra os governos ditatoriais, para depois você, dentro dessa institucionalidade, ter mais condições de lutar por direitos econômicos, sociais e culturais, né? De segunda geração. E daí vão ter uma derivação do trabalhismo, do socialismo. Vejam, então nessa interpretação do liberalismo à luz dos direitos humanos, o liberalismo vai dar esse grande aporte, que é o reconhecimento dos direitos inerentes aos sujeitos. Que cada ser humano tem direitos inerentes, que são irrevogáveis, invioláveis. Daí você tem a declaração que já mencionei da Revolução Francesa, isso vai culminar lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, já no século XX, e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que vão assegurar os direitos, essas liberdades básicas. Quando a gente está falando das liberdades liberais, daí é um debate complexo dentro do liberalismo, a gente pode pensar em liberdade de e liberdade da. Liberdade de religião, de expressão, tudo isso que a gente já falou. Liberdade da ignorância e do medo. Do medo do quê? Do medo da carestia. Então daí a gente entra num campo complexo que é como assegurar a liberdade, uma liberdade plena, uma liberdade substantiva dos sujeitos. O sujeito precisa somente dos seus direitos civis e políticos para participar? Não, ele precisa de direitos sociais, ele precisa ter emprego, ele precisa ter comida, ele precisa ter habitação, ele precisa ter um tempo livre de lazer, para daí então participar dessa vida pública. Então, na teoria aqui, de novo, à luz dos direitos humanos, os direitos liberais emanados do liberalismo, eles constituem a primeira geração. E a partir deles faz-se necessário, até para a sua concretização, os direitos econômicos, sociais e culturais. Porque para ter uma vida digna, os direitos são interdependentes. Não basta ter um e não outro. Então, para que haja uma vida digna, para que haja paz social, é necessário a garantia de todos os direitos. Mas para que todos os direitos possam ser garantidos, é fundamental manter os direitos civis e políticos, para que os indivíduos não precisem recorrer a armas para lutar contra a opressão e a tirania. Tudo isso está lá no preâmbulo da Declaração Universal de Direitos Humanos, cujos primeiros artigos são justamente aqueles de origem liberal. Já concluindo, o liberalismo ele é um debate sempre atual. Por exemplo, agora está na moda no mundo inteiro, governos populistas ou neofascistas que buscam, então, a afirmação de um Estado não liberal. A defesa das liberdades básicas, ela é tema sempre atual, não está nunca superada. Deve-se sempre manter sob vigília a ação desses governos para que não violem as liberdades básicas, tanto as liberdades de quanto as liberdades da. Longe do senso comum, vai dizer que o liberalismo é um pensamento de direita. O liberalismo ele é fundamental, assim como o socialismo, para a garantia dos direitos humanos. Então, os princípios liberais eles estão dispersos pelo espectro político ideológico da esquerda e da direita. As divergências são quanto ao caminho para a implementação da liberdade, o sentido dessa liberdade, uma liberdade substantiva ou uma liberdade meramente formal que vai assegurar direitos civis e políticos e basta. Dentro do liberalismo você tem
diferentes posições também quanto a isso. Passando aqui para o último ponto, como que isso aparece na BNCC, na educação, a gente vai ver o trabalho com conceitos. Aparece lá na tabela de conteúdo do 8º e 9º ano do ensino de História, Renascimento, Iluminismo, Liberalismo. Mas a gente tem que trabalhar isso de forma conceitual. Exatamente, a gente pode partir aqui de um debate filosófico. Propor aos alunos, por exemplo, um debate sobre um governo ideal. Será que é bom que haja liberdade de expressão para todo mundo? Como que seria a vida num governo sem liberdade de opinião, de reunião, de expressão? Seria legítimo recorrer à resistência armada, por exemplo, contra esse governo? A partir de princípios gerais. Gera-se o debate, o engajamento dos alunos, e depois a gente entra, então, na historicidade, como esses princípios figuram em determinados momentos históricos. Ou a relação aqui de liberalismo e o individualismo, né? A garantia dos direitos individuais. Como que isso figura, em outros termos, no Renascimento. Então a gente sempre parte do hoje para o passado. A gente pode trabalhar, deve, na verdade, trabalhar a Constituição brasileira. Daí, a partir dela, fazer um comparativo com outros documentos legais lá do século XVIII, por exemplo, os que eu já mencionei. Esmiuçar o que são esses direitos sociais, né, os direitos políticos e civis na Constituição brasileira, fazer os alunos entender e, a partir disso, desse interesse deles despertado, ir para a historicidade. Hoje a gente pode trabalhar com notícias atuais de líderes políticos com falas autoritárias, buscando instalar ditaduras. Trabalhar com notícias, com a leitura e discussão de notícias. Vejam, partir do presente para o passado, das questões nossas, para que esses sujeitos, que são nossos alunos, entendam o mundo que eles vivem a partir dos elementos desse mundo, da parte que toca ao liberalismo, e na história buscar, então, a origem e a constituição dessas ideias e fenômenos. Então, gente, é isso por hoje. Eu espero aqui ter conseguido abordar os elementos centrais, um conceito mínimo, né, as ideias mínimas aí associadas ao liberalismo, bem como a necessidade de abordar esse tema de uma forma correta. Podemos também, claro, trabalhar com os programas partidários. A gente deve fazer isso. A gente deve valorizar os partidos políticos do Brasil, ainda que sejam muito contraditórios entre o programa e as práticas, mas trabalhar com eles para que os alunos possam ir se identificando politicamente e, a partir das suas predileções, se filiando e fortalecendo nossa democracia, né? É isso, gente. Obrigado. Sigamos no nosso curso.